Graça e paz, meus irmãos, glória a Deus. Mais uma vez, nós vamos nos reunir para orar, não é? E eu queria trazer aqui uma meditação bastante rápida a respeito desse papel que nós temos como intercessores, não é? A grande responsabilidade que é ser um intercessor. O mundo hoje está carecendo de intercessores. E eu vejo como que é importante o papel de um único intercessor, não é? A gente vê na história de Israel, e eu queria relembrar isso para vocês. Nós não vamos ler um texto especificamente porque são textos bastante longos, não é? Mas vocês lembram quando Israel saiu do Egito, começou a caminhar no deserto. A Bíblia fala quando eles chegaram próximos do Sinai, Deus manda que Moisés suba até o Sinai porque ele tem instruções importantes para poder dar a Moisés. E a palavra de Deus coloca para nós, meus irmãos, que ali estava sendo de fato, não é? Inaugurado aquela nação de Israel, porque agora ia receber leis. Toda nação tem as suas leis, não é? A forma como ela deve se comportar no planeta. E isso que Deus estava fazendo com Israel. Então, Moisés sobe até o Monte Sinai e lá então ele começa a conversar com Deus e Deus ali dá muitas instruções de como ele deveria fazer o tabernáculo, os utensílios, como deveriam oficiar os sacerdotes. Deu estatutos de como o povo deveria se comportar em diversas situações, não é? Os crimes, como eles deveriam ser julgados, e também deu aquilo que se chama a lei de Deus. O próprio Deus esculpiu na pedra com seu dedo a lei. Vocês lembram disso, né? Bom, Moisés estava lá tendo aquele momento com Deus muito importante, quando então Deus interrompe aquela reunião que tem com Moisés, e a Bíblia fala assim, olha, o povo está se corrompendo lá embaixo, né? E quando Moisés ele desce, ele vê o povo desenfreado numa orgia. Eles haviam feito um bezerro de ouro porque aquelas pessoas achavam que Moisés não ia mais descer. Ele já estava nessa comunhão com Deus durante 40 dias, sem comer e sem beber. E a Bíblia fala, se Moisés morreu, já era, vamos fazer outros deuses, não é? Para que eles nos dirijam, eles nos guiem. E eles fizeram então aquele bezerro de ouro. Nós todos conhecemos bem essa história, não é? Quando Moisés desce do monte, ele vem descendo já com as tábuas de pedra, e a palavra de Deus diz que ele, vendo o povo naquela situação tão pecaminosa, ele quebra as tábuas da lei que Deus mesmo escreveu com seu próprio dedo. Bom, houve ali um julgamento, não é? A palavra de Deus diz que muitos israelitas morreram naquele dia. Moisés, ele ralou o bezerro de ouro, fez pó, colocou na água e deu para então eles beberem o seu próprio Deus. E aí então aconteceu algo muito importante, que é isso que eu quero trazer para vocês, não é? A Bíblia fala que Deus ficou assim tão desgostoso com o povo de Israel que resolveu que ele não mais os guiaria, não é? A primeira proposta que ele fez para Moisés, ele falou assim, olha, eu vou matá-los todos, vou fazer de você uma grande nação. Que para Moisés seria um grande negócio, né? Ter uma nação toda de si só. Não seria mais só de Abraão, né? Seria também de Moisés. Mas Moisés, ele se recusa nisso, nessa conferência que ele tem com Deus. E então Deus falou assim, olha, mas eu não vou mais caminhar com vocês. Eu vou colocar um anjo, ele vai adiante de vocês, ele vai ajudar vocês na conquista da terra, ele vai fazer com que vocês possam ferir os ferezeus, os jebuseus, não é? Os amorreus e tudo que é eu seriam ali feridos, tanto por Israel como pelo anjo que o Senhor enviaria. Mas a palavra de Deus diz que Moisés, ele diz assim, ó, se o Senhor não for conosco, então nós não iremos sair do lugar, nós não queremos sair daqui. E sabe, meus irmãos, é isso que a gente percebe em Moisés, não é? Moisés, ele entende a importância, a necessidade de ser um intercessor ao povo que muitas vezes é rebelde, murmurador, desatento, indiferente, não é? Mas mesmo assim, ele continua intercedendo por eles. Ele ora por eles. Perdoa o pecado do teu povo. É teu povo. Quando Deus fala para Moisés assim, ó, teu povo está se pervertendo lá embaixo, ele fala assim, meu povo não, teu povo. Esse povo é teu.
Foi o Senhor quem fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, não é? Então, todas essas coisas a gente percebe a importância de um intercessor. Você vai ver vários tipos de intercessão assim no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não é? Paulo dizendo assim, olha, eu não cesso de orar por vós. Ele está fazendo intercessão. E nós não podemos simplesmente ignorar que esse também é o nosso papel. Nós temos esse papel de interceder, não é? Ah, mas o povo não gosta de orar, então vamos parar com isso. Não. Enquanto houver um intercessor, não é? Vai empurrar esse povo na direção dos propósitos de Deus sempre. É desse jeito. Então nós precisamos entender o nosso papel. A Bíblia fala que Moisés, quando desce do monte com as tábuas da lei, ele desce com o rosto resplandecente. E uma coisa que passa assim desapercebido pela maioria das pessoas é que quando Moisés desce e quebra as tábuas da lei e executa aquele juízo, a Bíblia diz que ele sobe novamente para poder falar com Deus e fica lá mais 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber. Foi um jejum sobrenatural que ele faz. A diferença agora é que Deus manda que ele esculpa as pedras e ele deixa as pedras prontas e ele mesmo escrevesse a lei de seu próprio punho, não é? Porque as primeiras pedras foram quebradas. A segunda pedra, né, da lei já foi escrita por Moisés mesmo. Deus não fez mais essa escrita na pedra com o seu dedo. Sabe, meus irmãos, a gente precisa entender isso, a gente precisa saber que existem muitas coisas que podem ser evitadas e mesmo que você atribua isso a uma casualidade, a uma coincidência, sabe? Eu tenho aprendido que na história da humanidade as coisas não acontecem por coincidência. Existe a mão de Deus na história, não só na história de Israel, não é? Mas na história de seu povo. E para poder conduzir o seu povo na história, ele mexe com ela toda. E aí é que entra então o papel do intercessor. Ele tem que perceber a sua importância, ele tem que perceber a necessidade do mundo, ele tem que perceber o quanto Deus está pronto para agir, não é? Mas que ele precisa desse instrumento humano. Não que Deus assim tenha necessidade, mas Deus por si resolveu agir dessa forma, não é? Deus na sua soberania resolveu que vai agir em função das orações de seu povo. Então a grande pergunta é, você crê em oração? Sabe, a oração ela tem alguns aspectos que ela vai contra aquilo que é natural em nós, sabe? É antinatural, porque todos nós somos criados para irmos nos tornando independentes, não é? Você anda no colo de sua mãe e daqui a pouco você aprende a andar, aí você já não quer mais o colo dela, você quer você mesmo se desenvolver, você quer você mesmo decidir, não é? E quando você ora, você vai na contramão disso. Você tem que se colocar na dependência de Deus, sabe? Entender que Deus é quem faz. E é isso que a gente precisa entender, sabe, irmãos? Nós precisamos nos colocar nessa dependência, a gente precisa entender que Deus ele tem poder para mexer com a história. Porque senão nós vamos estar assim, orando sem fé, não é? De que as coisas não podem ser mudadas, de que uma situação ela se instalou de forma definitiva, não é assim? Ah, a pessoa está doente, então não adianta, é assim mesmo. Não. Existe um Deus que intervém na história. E a maior intervenção que houve na história foi o fato de Jesus ter encarnado, não é? Ele entrou na nossa história, fez parte da nossa história. Quer maior intervenção do que essa? E sabe, toda essa intervenção de Deus também no povo de Israel enquanto eles estavam no Egito, Deus disse para Moisés, falou assim, olha, eu vi as orações do meu povo, não é? Para Israel pode ter parecido um tempo grande, mas Deus ele chegou no momento certo. Eu vi as orações do meu povo. Com certeza Deus está vendo também as nossas, irmãos. Então, nós temos que ter esse aspecto de dependência, nós temos que ter esse aspecto de perseverança, sabe? Nós temos que ter. Porque, afinal de contas, é isso que a Bíblia tem nos ensinado, não é? E esse é o nosso papel. Eu sei que
É frustrante, muitas vezes, você enxergar uma igreja que ela desaprendeu a orar, ou não gosta de orar, ou não tem apreço por essas coisas. Mas se você é espiritual e se você estuda a palavra de Deus e você vê esse exemplo no próprio Jesus, você vai ver que o papel de intercessor é fundamental. Você veja que a Bíblia fala que Jesus falou para Pedro assim: Pedro, Satanás, ele te pediu para poder te peneirar como se fosse trigo, para ver se você cai. Mas eu roguei ao Pai por ti. Por que que Pedro ele foi restaurado, não é? Por que que Pedro ele se tornou depois um grande líder da igreja? Porque Jesus orou por ele, né? E é isso que a gente precisa ter dentro de nós como convicção. A sua oração, ela não vai ficar vagando no espaço. A sua oração não vai bater no telhado e voltar. A sua oração vai alcançar o trono de Deus. E por quê? Porque você é filho. Porque você é filho. Amém? Então nós vamos orar hoje, entendendo o papel crucial que nós temos na intercessão, na vida das pessoas, sabendo que para elas, talvez a última fronteira delas seja de fato aqueles que intercederão por ela. E esse é o nosso papel. Samuel tinha tanta noção disso que ele falou assim, ó: ai de mim de pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Que a gente entenda que deixar de interceder é pecar. Não vamos fazer isso essa noite. Amém, queridos? Vamos então meditar na palavra de Deus cada vez mais nesses temas que são tão importantes e, ao mesmo tempo, começar a entender o nosso papel de intercessor. Convido você a erguer a sua voz hoje, a clamar a Deus hoje. Amém? Vamos orar.